Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, nós estamos hoje na Santa Missa para os enfermos, quarta-feira, celebrando aqui na Igreja de Santos Reis, na cidade de Montes Claros, e temos como objetivo refletir sobre esse tema, carência, tendo como base o Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 35 a 40. João 6, 35 a 40. Quando você ouviu esse Evangelho, você deve ter se perguntado: padre, eu não ouvi nesse texto em nenhum momento a palavra carência. De fato, meu irmão, minha irmã, esse texto não traz explicitamente, ou seja, não traz de uma forma que nós possamos ver textualmente a palavra carência. Ué, mas se o texto não traz essa palavra, de onde foi que o Senhor tirou o tema? Deixa eu explicar para você de onde vem esse tema. Vem da seguinte frase: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Queria que você repetisse apenas essa última frase. Quem vem a mim não terá mais fome. Diga. Quem vem a mim não terá mais fome. Perceba você, essa foi uma frase dita por quem? Jesus. Jesus disse essa frase. Jesus anunciou: eu sou o pão da vida. Amém? Amém. E ele disse assim: quem vem a mim, ou seja, quem vai a ele, a Jesus, não terá mais fome. De onde nós tiramos esse tema? Dessa frase. Porque quando você vai estudar essa frase no grego, aí você diz: padre, por que o senhor fala sempre do grego? Já disse para você, mas nunca é demais repetir. O Novo Testamento, em sua grande maioria, foi escrito em grego. O original do texto está em grego. As palavras originais ditas por Jesus foram ditas em grego. Aí você diz assim: ué, padre, mas eu achei que Jesus tivesse dito em aramaico. Mas o aramaico é o grego. É o grego popularizado no meio do povo. Amém, pessoal? Amém. Então, quando alguém perguntar para você, você vai saber responder a partir de agora. E você já pode interagir com o padre, ajudando o padre a fazer a homilia. Responde para o padre. O texto original, o primeiro texto da Bíblia que nós temos, foi escrito em português? Não. Foi escrito em latim? Não. Foi escrito em hebraico? Não. Foi escrito em qual idioma? Grego. Então, se você quiser saber o que Jesus disse no original, você tem que ir lá no grego. É por isso que no seminário, antes de um seminarista estudar a Bíblia, primeiro ele tem que estudar grego. E eu não sei se você sabia, nos seminários,
existe o curso de grego para os seminaristas. Exatamente, não é para o seminarista aprender a falar grego, é para ele aprender a ler e a entender o texto original da Bíblia. Porque se você for pegar o texto original da Bíblia, você vai ver que muita coisa foi traduzida, não é de maneira errada, mas foi traduzida de uma maneira imperfeita. E no original, o sentido às vezes é outro. Ou às vezes o sentido no original ele é mais profundo. E quando foi traduzido, o sentido ficou mais superficial. Quando Jesus disse: quem vem a mim não terá mais fome, a palavra que Jesus usou na hora que ele disse fome, foi a palavra em grego peinal. E peinal não significa necessariamente fome. Peinal em grego significa carência profunda. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: quem vem a mim não terá mais carência profunda. Daí o tema carência profunda, que nós escolhemos para essa homilia. Aí você diz: padre, mas a gente nunca iria imaginar que Jesus, ao falar essa palavra fome, ele estivesse falando no original carência profunda. Eu digo para você, é por isso que você precisa estudar. É por isso que nós católicos precisamos ter mais gosto pela palavra de Deus e precisamos criar coragem de estudar a Bíblia, para descobrir esse tesouro profundo que às vezes quem só pega de vez em quando para ler não consegue encontrar. Se você pegar a Bíblia para ler rapidinho, você jamais vai conseguir descobrir que quando Jesus diz: quem vem a mim não terá mais fome, Jesus está se referindo a uma carência profunda. Então, para todos os efeitos, nós vamos entender assim: quem vem a mim não terá mais carência profunda. Amém, pessoal? Amém. Quero que você repita então com o padre essa frase. Diga: quem vem a mim Quem vem a mim não terá mais carência profunda. carência profunda. Nós chegamos então no original do que Jesus disse em grego, mas aqui a gente se depara com outro problema. O que é carência e o que é carência profunda? Aí, para nos ajudar a entender o que é carência e o que é carência profunda, nós vamos precisar de recorrer a alguns autores, a algumas pessoas que mergulharam nesse assunto. Dentre os principais nomes que eu poderia citar aqui, tem um que merece a nossa atenção e que fez um estudo muito interessante sobre a carência. O nome dele é Abraham Maslow. Abraham Maslow, que a partir de agora nós vamos chamar apenas de Maslow. Ele foi um psicólogo, ele não foi santo, não é santo, ele foi um psicólogo norte-americano, ou seja, ele morou nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu no ano de 1908, nasceu na cidade de Nova York, e depois que ele cresceu, ele entrou para a faculdade, ele se formou
na Universidade de Wisconsin. Ele se graduou, ele conseguiu o título de PhD em psicologia. Veja, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que estudou muito, é uma pessoa que conseguiu um título de PhD. Você já ouviu falar nesse título, PhD, sim ou não? PhD é um título que se concede a alguém que desenvolveu uma tese muito avançada, uma tese muito elaborada, uma pessoa que estudou muito sobre um assunto. Então, o homem que nós estamos chamando para a nossa conversa, Maslow, é alguém que tem condição de falar, tem credibilidade, ele tem condição de botar banca, ou como diz Dona Maria, ele é bigode grosso. Você conhece o ditado de Dona Maria? Respeita o moço, pois ele é bigode grosso. Esse homem aqui que nós estamos falando, talvez você nunca ouviu falar nele. Ele é bigode grosso. Amém, pessoal? Amém. O estudo que ele fez é um estudo muito importante e até hoje ele é lembrado, ele é respeitado, ele é estudado nas faculdades do Brasil e do mundo inteiro. Tanto que se tiver um psicólogo aqui dentro dessa missa, ou se tiver um psicólogo assistindo essa homilia, o psicólogo deve estar nesse momento sorrindo e dizendo: meu Deus do céu, olha de quem o padre Wagner está falando. Maslow é um nome muito, mas muito gabaritado na psicologia. E esse homem, ele foi um dos fundadores da psicologia humanista. O que foi a psicologia humanista? Foi um ramo da psicologia que surgiu, e ele foi um dos fundadores desse ramo da psicologia, que procurava colocar o ser humano no centro. Porque veja, antes da psicologia humanista surgir, nós tínhamos um outro ramo que tratava o ser humano como se fosse uma máquina, o behaviorismo, ou psicologia comportamental, e tínhamos um outro ramo que era a psicanálise, nem é ramo da psicologia, a psicanálise é outra coisa, que procurava olhar o ser humano a partir das suas feridas, dos seus traumas, a partir dos seus desejos, das suas crises. E Maslow disse: não, pessoal, o ser humano ele não é só comportamento, o ser humano ele não é só suas crises. Nós temos que olhar o ser humano pelo que ele é em si. Porque o ser humano em si, ele tem um valor intrínseco. E ele começou então a desenvolver essa psicologia humanista, olhar o ser humano independente dos defeitos, independente do que ele faz. Amém? Amém. E ele, estudando o ser humano, independente dos defeitos, independente do que ele faz, ele descobriu que uma das coisas que movem o ser humano é a carência. E ele diz:
para você entender por que fulano fez aquilo, você precisa entender qual é a carência de fulano. Quando você descobre as carências de uma pessoa, você consegue entender o porquê a pessoa age de um jeito ou de outro. Olha que interessante, pessoal. E ele criou então a pirâmide, que ele chamou não a pirâmide das carências, mas a pirâmide das necessidades humanas. Ele tentou elencar, ele tentou enumerar as principais necessidades que um ser humano tem. E ele descobriu o seguinte: todos nós, seres humanos, as nossas necessidades são de 5 tipos. E se essas necessidades de 5 tipos faltarem, a nossa vida fica capenga, a gente fica carente, e a gente começa a apresentar defeitos na nossa convivência, na nossa saúde, defeitos que vão prejudicar a nossa vida nesse mundo. Então nós temos que conhecer a pirâmide das necessidades desse homem Maslow. E ele diz que essa pirâmide vale para todos os tempos, para todo ser humano, em todos os países, em todos os lugares. Quais são as primeiras necessidades que todo mundo tem? As necessidades do corpo. Quais são as primeiras necessidades que todo mundo tem? As necessidades do corpo. Que ele chamou de fisiológicas. O que são as necessidades fisiológicas? A fome, a sede, o sono e também a sobrevivência. Ele diz: todos nós já nascemos com essas necessidades: fome, sede, sono, sobrevivência. Não existe uma pessoa nesse mundo que nunca sentiu fome, que nunca sentiu sede, que nunca sentiu sono. Todo mundo sente essas coisas. E ele diz o seguinte: a primeira necessidade que você tem de cuidar é essa, fome. Você cuida dessa necessidade através da comida. Você mata a fome através da comida. Então, se você não dá comida, e você sabe disso, um bebezinho, se você não dá comida para o bebezinho, ele morre. Mas não só um bebezinho, um adulto, se ele não come, ele morre, ele adoece, ele morre. A sede, você preenche essa necessidade da sede através da água. Todo mundo precisa de água, pessoal. Não tem um ser humano nessa vida que diga: eu não preciso de água para viver. Todo mundo precisa de água. E você sabe, se você não toma água, moquiça, qual é a primeira coisa que acontece? Pedra nos rins. Tanto que tem gente que fala: ô padre, reza para mim, eu estou com pedra nos rins. Eu falo: por quê?
Não presta para beber um copo d'água. Se você não presta para beber água, você presta para quê, Muquiça? Você imagina uma pessoa que nem água bebe? É uma necessidade que você tem, seu corpo tem. Você precisa de água, seu corpo precisa de água. Ah, mas eu nem lembro que eu tenho de beber água. Mesmo que você não beba, não sinta, não lembre, você tem que beber água. Senão seu corpo vai começar a travar. Sono. Você precisa dormir. E você já percebeu, se você não dorme, ou se você dorme mal, o que acontece com você no outro dia? Dor de cabeça, cansaço, a cabeça fica pesada, você não consegue memorizar, muitas pessoas ficam estressadas, impacientes. Por quê? O sono é necessário para o seu corpo. É uma necessidade, você não consegue fugir disso. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. E a necessidade de sobrevivência, você tem a necessidade de sobreviver. Sobreviver é o quê? É fazer o possível para ficar vivo. É fazer o possível para ficar vivo. Se de repente explodir uma bomba, você vai sair correndo. Se você vê um ladrão, você vai sair correndo. Se você vê um bicho, você vai sair correndo. Porque você tem a necessidade de sobreviver. Essa é a primeira necessidade que você tem. E você precisa atender essas necessidades, senão você vai ter problema. Amém? Amém. Essa é a necessidade mais básica. Para Maslow, ela fica na base da pirâmide. Acima dessa necessidade, a segunda ordem de necessidade é a necessidade de segurança. Qual é a segunda? Segurança. O que está nessa segunda ordem? A necessidade de proteção, a necessidade de ordem, a necessidade de segurança emocional e segurança material. Veja, por que nós precisamos de ter uma casa? É porque nós precisamos de nos sentir seguros. É uma necessidade que nós temos. Por que na nossa casa as coisas têm que estar organizadas? Por que não é correto você pegar a meia e deixar lá dentro do armário junto com as panelas, dona Maria? Se bem que tem gente que deixa, né? Você vai caçar uma meia, está lá dentro da panela de pressão. Cadê minha meia, mãe? Onde é que você pôs? Eu não sei. Está lá dentro da panela de pressão. Esses dias, conversando com Dona Maria surtou. Ela faz tempero e ela põe naqueles potinhos de, sabe, pote de Nescau? Depois que o Nescau acaba, ela aproveita o pote, faz tempero e põe lá dentro. E ela fez o tempero e sumiu o tempero. Cadê meu tempero? Roubaram meu tempero. Sabe onde ela tinha colocado o tempero? Dentro do banheiro, junto com o shampoo. Por que você não pode colocar o tempero dentro do banheiro junto com o shampoo? Primeiro que você vai pegar o tempero e passar no cabelo. É porque a nossa vida precisa de ordem, pessoal. Nós trazemos a necessidade de que as coisas estejam organizadas. Nós trazemos a necessidade de que a nossa vida esteja organizada. É por isso que na nossa casa tem a sala, tem o quarto, tem a cozinha. É uma necessidade que nós temos. É necessidade que nós temos. Não é capricho, não é vaidade. Está na nossa condição.
Assim como o passarinho, ele faz o ninhozinho dele. Assim como o João de Barro faz a casinha dele de barro, nós temos a necessidade de ter ordem na nossa vida, de ter segurança. Amém? Amém. Terceira classe de necessidades que nós temos. E é aqui que começa o BO. Necessidade de amor e pertencimento. Qual é a terceira? Amor e pertencimento. Nós temos necessidade de família, nós temos necessidade de amizade, nós temos necessidade de construir vínculos, e nós temos necessidade de viver em comunidade. Aqui começam seus problemas. Quando você que tem a necessidade de uma família, não tem família, não vive em família, já começa a ter problema na sua vida. Quando você que tem a necessidade de amizade, não tem amigo, já começa problema na sua vida. Quando você que tem a necessidade de ter vínculo, de conversar, nós temos necessidade de conversar, pessoal. É uma necessidade que nós temos. Você não pode ficar sozinho o dia inteiro. Quem ouviu isso, diga amém. Amém. Agora, quem entendeu isso, diga aleluia. Aleluia. Não pode ficar sozinho o dia inteiro. Por quê? Você tem necessidade de conversar com as pessoas. Você tem necessidade de viver em comunidade, de ter um grupo, de ter pessoas que comunguem das mesmas ideias que você. É uma necessidade que você tem, não adianta fugir disso. A quarta ordem de necessidades que nós temos. Aqui complica mais ainda. E agora segura no banco e começam as pedradas. Necessidade de estima. Diga. Estima. O que está dentro dessa necessidade de estima? Reconhecimento. Respeito. Autoestima. Dignidade. Você tem necessidade. Sabe, a planta, ela tem necessidade de água. Amém, pessoal? Amém. Assim como a planta tem necessidade de água, você tem necessidade de ser respeitado. Ser respeitado é uma necessidade que você tem. De ter autoestima. O que é autoestima? É de ter uma consideração positiva de você mesmo. De ter dignidade, de ser uma pessoa digna. Quando você está em um ambiente onde você não é respeitado, onde a sua dignidade não é respeitada, onde a sua autoestima ela está sempre sendo rebaixada, isso traz um monte de problema para você. E a quinta, necessidade que nós temos, necessidade de autorrealização. Diga. Autorrealização. O que é a necessidade de autorrealização? É a necessidade de você se realizar na vida. É a necessidade de você ter sucesso. É a necessidade de você ter um propósito de vida. É a necessidade de você encontrar um sentido para a sua vida. Todo mundo tem necessidade de ter um sentido para a vida. Se a sua vida não tem sentido, perde o sabor, perde a alegria, perde a vontade de viver. O que Maslow fala?
Ele diz que para você levar uma vida legal, uma vida boa, uma vida bacana, quem deseja levar uma vida bacana, diga amém. Amém. Você tem que atender essas 5 classes de necessidade: as fisiológicas, segurança, amor e pertencimento, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Ele fala, você tem que atender essas necessidades. Lembra, não são caprichos, são necessidades. Você tem que correr atrás dessas coisas. E se faltar? Se faltar, aí você vai cair num outro grupo, o grupo da carência. E ele chama de carência a falta de uma dessas demandas que você tem necessidade. O que é carência? É quando você tem necessidade de alguma coisa e não tem. Por exemplo, eu tenho necessidade de comida, eu não tenho, carência. Eu tenho necessidade de água, não tenho, carência. Eu tenho necessidade de dormir, não durmo, carência. Eu tenho necessidade de ter proteção e não tenho, carência. Eu tenho necessidade de amor da minha família, eu não tenho, carência. Eu tenho necessidade de amigos, eu não tenho amigo, carência. Eu tenho necessidade de ser respeitado, eu não tenho respeito, carência. Eu tenho necessidade de que as pessoas me considerem uma pessoa digna, mas ninguém me considera uma pessoa digna, carência. Eu tenho necessidade de ter sucesso na vida, de ter um propósito na vida, de ter um sentido na vida, mas minha vida não tem sentido, carência. Então ele vai dizendo, quanto maiores as suas carências, mais infeliz você será. Está entendendo agora porque tem tanta gente infeliz no mundo? É por causa das carências. Está entendendo agora porque tem tanta gente usando droga? É por causa das carências. Está entendendo agora porque tem tanta gente indo para o jogo do tigrinho? É por causa das carências. Está entendendo agora porque tem tanta gente comendo mais do que devia? É por causa das carências. Porque tem tanta gente se empanturrando de compras, comprando até o que não devia, se endividando por causa de carências. São as carências que estão nos levando para um buraco sem fundo. Está percebendo, pessoal, sim ou não? Sim. Você precisa prestar atenção nas suas carências. As suas carências, elas mostram para você o que está faltando na sua vida. As suas carências mostram para você o que é que você está precisando. Aí você diz, mas padre, tudo bem, se eu descobrir, por exemplo, que a minha carência é afetiva, aí eu estou precisando de amor, eu estou precisando de amigo, eu estou precisando do amor da minha família, mas eu não tenho o amor da minha família, eles não vão me amar. A minha mãe já falou que não gosta de mim, o meu pai já falou que não gosta de mim. Meu irmão já me bloqueou no WhatsApp e falou que ele prefere ver o morto. E aí? Como eu vou preencher minha carência? Eu vou ficar carente para sempre? Eu vou ficar fazendo o quê? E aí entra a pergunta, quando a minha carência é muito profunda, o que eu faço? Aí você volta no Evangelho. Jesus diz, quem vem a mim não terá mais carência profunda. Lembra de Jesus falando isso, sim ou não? Sim. Jesus no evangelho de hoje promete que ele vai curar as suas carências. Jesus tem o poder de preencher as suas carências.
Jesus tem o poder de saciar não apenas a sua fome material e providenciar para você o pão que você precisa para comer, e providenciar para você a água que você precisa para beber, e providenciar para você a casa que você precisa para morar, mas Jesus tem o poder de providenciar para você até o amor que você não recebeu da sua mãe e do seu pai. Jesus tem um amor, tem a possibilidade, Ele tem o poder de providenciar para você o carinho que você não recebeu dos seus amigos, o respeito que na sua empresa ninguém te dá. Jesus, Ele tem o poder de conceder para você a dignidade que roubaram de você. Jesus tem o poder de devolver para você o sentido da vida que você perdeu. Sabe essa pirâmide de Maslow que ele diz que você precisa de preencher toda ela e satisfazer essas necessidades? Jesus sozinho, Ele é capaz de preencher tudo isso. Você só tem que fazer uma coisa, ou melhor, duas coisas. Ele diz: quem vem a mim, então você tem que ir a Ele. E Ele diz: quem crê em mim, você tem que acreditar nele, confiar nele, entregar a sua vida para Ele. Faz essa experiência, entrega a sua vida para Jesus, busque a Jesus de todo o seu coração, e você vai perceber o quanto Ele vai preencher as suas carências, o quanto Ele te fará feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.